Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, venha a mim. Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal Códigos da Bíblia. No vídeo passado nós falamos sobre o batismo, falamos sobre o batismo no Antigo Testamento, como é a simbologia do batismo, qual a representação do batismo no Antigo Testamento. Vimos que o batismo é uma revelação progressiva, que no Antigo Testamento ele simbolizava limpeza, purificação e unção também, ele significava. Vimos vários textos e vimos também o batismo no Novo Testamento, o batismo de João e o batismo de Jesus. Hoje a gente vai avançar um pouquinho nesse mesmo estudo sobre o batismo. E o batismo ele representa morte e ressurreição, um novo nascimento, né? A gente vai ler lá em João 3, o que é que ele fala para Nicodemos, para a gente entender um pouco mais sobre isso. João capítulo 3, versículo 3, versículo 5 e versículo 6. Aqui é interessante a gente perceber que Nicodemos foi procurar Jesus à noite, né? Nicodemos era um dos principais sacerdotes, um dos principais dos judeus. Ele elogia ali Jesus, que Jesus é da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que Jesus faz se Deus não estiver com ele. E aí Jesus meio que responde essa alegação dele, essa afirmação, com uma outra alegação. Ele diz que é necessário nascer de novo. É como se ele estivesse dizendo assim: para que você seja igual eu, para que você faça esses milagres, porque Jesus disse que todos os que crescem nele fariam coisas até maiores do que as que ele fez, né? Jesus responde essa alegação dele, de que ele é mestre, de que ele fazia grandes sinais, dizendo que era necessário o homem nascer de novo. Respondeu Jesus, disse: na verdade, eu te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E olha só, quando Nicodemos fala como poderia ser isso, né? Nicodemos responde para ele: mas como pode isso? Como pode um homem nascer de novo sendo velho? No versículo 5, Jesus fala assim, ó. Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer que é necessário nascer de novo. O nosso nascimento é um nascimento carnal, ainda que Nicodemos, apesar dele ser um dos principais dos judeus, deveria ser dotado de conhecimento sobre a lei, sobre as escrituras. Jesus disse para ele que era necessário ele nascer de novo, para que ele tivesse esse nascimento espiritual. Jesus fala assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Atos 1, versículo 8. Então, a todo homem é necessário esse novo nascimento. É por isso que Jesus fala para ele: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E olha o que está escrito lá em Romanos 6, 3 a 7. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Então olha só, aqui ele fala que a simbologia do pecado é que nós fomos sepultados junto com ele, nós morremos ali junto com ele no madeiro. E quando a gente é imerso na água, é como se a gente estivesse morrendo de fato ali. E quando a gente volta ali, é uma nova criatura, já tem que ser um novo nascimento, é uma nova criatura. Você vai receber o Espírito Santo, alguns mais cedo, alguns mais tarde, entendeu? Cada um tem um relacionamento conforme vai buscando com Deus, entendeu? Cada um recebe a porção do Espírito conforme vai buscando juntamente a Deus, entendeu? Conforme o seu relacionamento com Deus. Efésios 4,13,
até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens e com astúcia com quem enganam fraudulosamente. Ou seja, a gente vai adquirir, quando a gente ganha o Espírito Santo, quando a gente recebe o Espírito Santo na nossa vida, a gente vai amadurecendo até que a gente chegue na estatura da plenitude de Cristo. Ainda nessa linha de que o batismo representa a morte do nosso velho homem, né, para uma nova criatura, Colossenses 3, 3 e 4. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Então, aqui mais uma vez, né, o batismo é um sepultamento. O batismo é um revestimento também. Porque quando você volta, é como se você voltasse um novo homem. O Espírito Santo, ele é como se fosse Jesus habitando em nós, entendeu? É como se você recebesse o próprio Deus e o próprio Filho, o próprio Pai e o próprio Filho dentro do seu coração. Então, lá em João 14, 23, ele explica isso bem. Se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. E no versículo 17 ele diz assim, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Esse batismo também, numa forma intercambiável de falar, ele também representa um revestimento de Cristo. É como se fosse Cristo, você sendo revestido pelo próprio Cristo, através do Espírito Santo, para que você consiga progredir e amadurecer na fé. Então olha só o que está escrito lá em Gálatas 3, 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. E em Gálatas 2,20, Paulo fala assim, já estou crucificado com Cristo. Eu vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Você percebeu como ele usa essa linguagem? Todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Já estou crucificado, estou morto. Igual como ele fala lá em Colossenses 3, 3 e 4. E por último a gente vai ler o texto de Marcos 16, 15 e 16, que fala sobre o batismo, né? E esse texto mostra por que você tem que ser batizado e para que você recebe o Espírito Santo através do batismo, né? Uma adição a Atos 1,8 que ele fala, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minha testemunha, para ser testemunha, né? Em Jerusalém, ele fala, né? Até os confins da terra. Através da pregação do Evangelho. Você vai pregar o Evangelho para testemunhar sobre o Evangelho, falar das verdades de Deus para as pessoas. Por isso você precisa do Espírito Santo. Então Marcos 16, 15 e 16 diz assim, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer, olha só, quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Aqui, até o versículo 18, né, do 15 ao 18, pegarão em serpentes. Ele não está falando que a pessoa vai propositalmente pegar em serpentes. Se acontecer um acidente, entendeu? Como aconteceu lá com Paulo, lá em Atos 28, versículo 3, né? Que ele pega uma víbora, morde ele, né? E ele não morre. E eles ficam surpresos. E aí começam a idolatrar ele, achando que ele é um deus, porque ele não morreu. Pelo fato da víbora ter mordido ele, ele não ter morrido. Nesse sentido que o texto está falando. E beberão alguma coisa mortífera, também é a mesma coisa. Se você acidentalmente, não é que você vai pegar alguma coisa envenenada e beber propositalmente, entendeu? Só para ficar explicado, porque tem
por incrível que pareça, tem igrejas que criaram doutrinas baseadas nesse texto. Tem uma igreja que usa serpentes, ele é cheio de cobra lá, para que, inclusive, já até morreu gente nessa igreja. Se eu conseguir pegar algum vídeo para ilustrar, eu vou trazer aqui. Um verdadeiro absurdo, né? Pegaram serpentes, né? E colocaram num culto para mostrar que a literalidade desse texto, que não tem nada a ver com literal. Então, resumindo, o batismo no Antigo Testamento é lavar, purificar, santificar. No Novo Testamento, ele já entra a questão do Espírito Santo, entra a questão também do batismo de arrependimento, remissão de pecados, né? Que no Antigo Testamento também era uma forma de arrependimento, remissão de pecados também. Com isso encerramos esse estudo sobre o batismo, né? Fizemos 2 vídeos aí já sobre o batismo, esse é o segundo vídeo sobre o batismo. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até mais, pessoal.